Cumprimento todas as agricultoras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Sou Angélica Casaroto, representante técnico-comercial da FMC. E hoje estou em Coxilha, Rio Grande do Sul, nessa lavoura que tratamos a semente com o bioestimulante da FMC, o Seed Commo. O Seed Commo tem em sua formulação extrato de algas, micronutrientes e compostos metabolicamente ativos, além de contar com o cobalto e molibdênio em sua composição. Tudo isso voltado ao bioestímulo da cultura da soja. Todos esses compostos reduzem os efeitos de estresses abióticos e bióticos no qual a cultura é exposta. Sejam eles a temperatura do solo no momento do plantio, que nem sempre é a mais adequada para a germinação da cultura, ou danos ocasionados por pragas iniciais e até efeitos negativos de alguns defensivos que são aplicados nas sementes no tratamento de sementes. Todos esses desafios iniciais que a cultura da soja é exposta, o tratamento de sementes Seed Commo auxilia na ação anti-estresse e antioxidante, ocasionando um equilíbrio metabólico nessa importante fase que é a implantação da cultura da soja e também definição do estande de plantas. A campo, temos incremento nos resultados de arranque inicial da cultura da soja, com uniformidade na germinação, incremento no vigor inicial das plântulas e também aumento no volume radicular. O Seed Commo também estimula o crescimento de pelos radiculares, e isso promove maior absorção de água e nutrientes, fazendo com que a soja se torne mais resistente a períodos de déficit hídrico, como é o caso dessa safra 2021. Outro ponto importante a ressaltar é a matéria-prima que está presente na composição do Commo: molibdato de amônio e nitrato de cobalto. Juntas, iremos acompanhar o desenvolvimento da cultura da soja e ver os resultados da linha Fertis da FMC a campo, tratamento de sementes com o Seed Commo e tratamentos na parte aérea com o Crop Mais. Que tenhamos uma excelente safra. Olá, eu sou a Grace, colaboradora da SLC Máquinas, e estou aqui hoje para apresentar o nosso equipamento, o pulverizador UM4030 com barras de 30 metros de comprimento. Seu grande diferencial é a tecnologia ExactApply. Olá, tudo bom? Eu sou o Samuel, colaborador da SLC Máquinas. A gente está aqui hoje para mostrar para vocês um pouco dos diferenciais da nossa nova linha de pulverizadores, o M4030. Comparando com o 4730, esse equipamento tem um maior vão livre, uma tecnologia de aplicação diferenciada que é o ExactApply e toda a questão tecnológica, a questão do JD-Link, que é a nossa linha de telemetria nos pulverizadores. Com ela eu consigo fazer um acesso remoto e auxiliar o meu cliente a tudo que ele precisar dentro dessa máquina. Consigo fazer algum tipo de configuração, algum auxílio no piloto automático, a fazer uma análise de dados, análise de mapas de aplicação, e qualquer erro que durante o percurso da aplicação operacional venha a acontecer, a gente consegue fazer uma correção a tempo do cliente tirar todo o proveito desta máquina. Então aqui está o grande diferencial, que é a torre, que a gente chama de torre. Essa torre aqui ela faz desligamento individual, diferente do que era o 4730, que desligava por seções. A linha da série M dos pulverizadores consegue fazer o desligamento torre a torre, gerando muita economia nos insumos que passam dentro deste equipamento. E aqui estão as duas pontas que trabalham simultâneas. Para mim fazer a alteração, eu tenho que descer do equipamento, que é a única parte que eu faço regulagem fora da máquina, e girar a torre, que nem eu fiz aqui para mostrar para vocês. Olá, boa tarde. Dando continuidade ao projeto Lavoura do LRS, estamos aqui para falar sobre o controle de plantas daninhas na cultura da soja nesta safra 2020-2021. Nessa lavoura fizemos uma aplicação de pré-emergentes para folhas largas e estreitas na soja e após 15 a 20 dias realizamos uma aplicação de glifosato. E ainda continuamos com baixa quantidade de chuva nesta área. No momento já estamos precisando de mais umidade para que a soja continue seu processo vegetativo com crescimento e desenvolvimento.
Terminado o plantio de soja, a nossa maior preocupação no momento é o controle de plantas daninhas. A soja, como outras culturas, ela não aguenta competição com outras plantas por nutriente, por água. Então, em torno de 95% da soja plantada no Brasil é transgênica, que confere resistência ao herbicida glifosato, o que revolucionou o plantio de soja no Brasil e no mundo, né, porque nos permite fazer essa dessecação com glifosato pós-emergência, a dessecação de capina, que nós chamamos, que controla as principais plantas daninhas. Porém, algumas plantas desenvolveram resistência ao herbicida glifosato e se tornaram uma das principais pragas da lavoura hoje, que é o caso do caruru e da buva. Então, aqui na propriedade, para controlar essas pragas, nós fazemos um controle, um manejo no inverno e aplicação de pré-emergente nas áreas com maior infestação, para evitar que essas plantas se reproduzam nas áreas e se tornem um problema maior no futuro, né, nos próximos anos, e também para evitar que essas plantas atrapalhem o desenvolvimento da soja durante todo o ciclo. Dia 17 de dezembro, estamos aqui, numa área que há pouco finalizamos o plantio do soja. Amanhã, vamos conseguir finalizar o plantio nas áreas onde estavam programados soja. Porém, temos mais 5 dias de plantio ainda nas áreas onde que tinha milho. Mas a gente teve que roçar esse milho em função da estiagem e vamos fazer o plantio do soja nessas áreas. Então, nós temos soja de vários tamanhos, dá para se dizer. Temos áreas que ainda precisam ser implantadas, áreas igual a essa, que recentemente foram implantadas, áreas no processo de germinação ainda, e áreas que já foi feito o processo de limpeza com o glifosato. Então, acreditamos que no mais tardar, em 10 dias, a gente consiga finalizar o plantio do soja. No último talhão, que é esse que a gente teve que fazer todo aquele processo de roçar o milho, a área está muito seca. Então a gente também depende de uma chuva nos próximos dias para dar sequência e finalizar o plantio do soja. Olá, hoje é dia 16 de dezembro, eu estou aqui na nossa primeira área de soja plantada. Nós encerramos o plantio há aproximadamente 10 dias, né? Então nós tivemos uma janela de plantio mais alongada do que o normal. Nós estamos com soja com o primeiro par de folhas e soja emitindo o sexto trifólio. Já faz uma semana que iniciamos os tratos culturais, com manejo de plantas daninhas, com aplicação de glifosato, e de agora em diante o nosso cuidado maior é para proteger as plantas e manter o potencial produtivo da cultura. Devido às condições climáticas que a gente teve nesse ano em outubro e novembro, né, a janela de plantio aqui na propriedade ela se estendeu um pouco. Começamos em outubro e terminamos agora na segunda semana de dezembro. Então a gente tem áreas aqui na propriedade com soja nos mais diversos estágios fenológicos. Temos soja que está ainda em processo de germinação, outras áreas onde ela está em pleno desenvolvimento vegetativo e em outras áreas que ela já começou o processo reprodutivo, que já está em floração. Então, após a gente conferir se a população, se a distribuição de plantas ficou conforme a gente planejou, é hora da gente ficar atento e começar a ficar observando o desenvolvimento das plantas. Em algumas áreas aqui a gente já realizou o manejo de plantas daninhas e também de pragas desfolhadoras, aquelas que estão comprometendo o desenvolvimento dos primeiros trifólios da soja. A gente sabe que a ocorrência de plantas daninhas, de pragas e também de doenças no início do desenvolvimento da soja, ela pode definir então um potencial produtivo menor
do que aquele que a gente já estava programando no início. Então, o momento agora é de a gente acompanhar. É fundamental esse acompanhamento diário na lavoura, porque assim a gente pode construir, né, esse potencial de cada gleba, de cada cultivar, cada uma com as suas exigências, né? Então, cada ação que a gente fizer agora e nos próximos dias agora, que a cultura já está implantada, é fundamental, pois ela vai refletir diretamente nos resultados que a gente vai ter lá na colheita. O sistema de controle de plantas daninhas na cultura da soja inicia muito antes da semeadura da cultura. Ele inicia no inverno daquele ano, daquela safra agrícola. Então nós sempre devemos ter em mente que no inverno nós precisamos realizar o controle de plantas daninhas dentro das culturas de cobertura. Quando semeamos culturas de cobertura no inverno nas nossas áreas, em preparo para o cultivo da cultura da soja, é necessário fazer inicialmente um bom processo de semeadura para que tenhamos uma cobertura uniforme e uma boa quantidade de cobertura nas nossas áreas, e além disso é muito necessário a aplicação de herbicidas dentro desta cultura de cobertura no inverno, para que se possa fazer o controle de plantas daninhas como da planta daninha buva, que é uma planta muito importante e ainda é a nossa principal planta daninha para a cultura da soja. Hoje no estado do Rio Grande do Sul temos como principais problemas de plantas daninhas para a cultura da soja a buva, áreas iniciando com problema de losna, capim rabo de burro, capim amargoso e caruru. Exigem um programa de manejo a ser adotado nas nossas áreas e que inicia logo após a cultura da soja, pois são plantas que necessitam de aplicação de herbicidas quando estas forem pequenas ou quando elas estiverem rebrotando após o corte da colheita da cultura da soja. Hoje, no sistema de controle de plantas daninhas para a cultura da soja, é muito importante realizarmos aplicações sequenciais de herbicidas antes da semeadura da cultura, para que possamos iniciar esta cultura numa área limpa, sem a presença de plantas daninhas. Então, costumamos dizer o seguinte, que é muito importante semear no limpo e manter essa cultura no limpo até o fechamento das entrelinhas da cultura da soja. Para que isso seja possível, uma das recomendações é utilizar as aplicações sequenciais antes da semeadura da soja. Nesta aplicação sequencial, normalmente utilizamos na primeira aplicação herbicidas de amplo espectro, herbicidas que possuem ação sistêmica. Na segunda aplicação, normalmente utilizamos um produto de contato que vai fazer o controle de um novo fluxo de plantas daninhas que possa ter surgido nessa área após a primeira aplicação, bem como um controle total das plantas que receberam a aplicação de herbicida da primeira aplicação. Associado a este herbicida de contato, existe e hoje nós vemos que é uma grande forma de controle de plantas daninhas através da utilização do herbicida pré-emergente, associado então a este produto de contato. Outro aspecto muito importante para poder iniciar a cultura no limpo e manter a cultura no limpo nos estágios iniciais é a presença de um grande volume de palhada bem distribuída nas nossas áreas, pois a palhada impede o processo de germinação e emergência das plantas daninhas, seja por um processo de alelopatia ou seja pelo processo físico, ou seja, o processo de proteção deste solo, impedindo a chegada do sol até o solo. E a palhada ela é muito importante para espécies como a buva, por exemplo, que é uma espécie fotoblástica positiva que necessita de luz para o seu processo de germinação e emergência. Desta forma, nós iniciamos a cultura da soja no limpo e assim damos vantagens competitivas para a cultura frente às plantas daninhas. E assim ficamos menos dependentes de herbicidas na pós-emergência da cultura da soja, pois hoje nós sabemos que nós temos poucas opções de herbicidas. Muitas vezes, para espécies que são suscetíveis ao herbicida glifosato, conseguimos um bom controle em pós-emergência da cultura da soja com a utilização de glifosato.
Quando temos espécies gramíneas, temos boas opções também com herbicidas inibidores de aceciase, que são os herbicidas graminicidas, que podem ser utilizados sem restrição dentro da cultura da soja. Porém, quando temos plantas dicotiledôneas, como buva, losna, ficamos com poucas opções e opções restritas para a utilização de herbicidas dentro da cultura da soja. Plantas de buva que estavam presentes dentro da cultura do trigo e no momento da colheita do trigo, estas plantas foram cortadas, como nós podemos enxergar nesta planta aqui, que é um corte e ela acabou rebrotando posteriormente, elas ainda não estavam com folhas no momento da aplicação dos herbicidas. Isso faz com que elas não consigam absorver os produtos que foram aplicados antes da semeadura da soja. Posteriormente, elas iniciam o seu processo de rebrote. E aí acontece o que estamos vendo aqui, a buva rebrotada dentro da cultura da soja, já dentro do cultivo. Neste estágio, nós não temos herbicidas eficientes para serem utilizados na pós-emergência da soja para o controle dessas espécies, principalmente neste tamanho. O tamanho das plantas daninhas é um aspecto importante no controle, tanto na dessecação como na pós-emergência da cultura da soja. Pois quanto menores elas forem, maior a eficiência dos herbicidas, maior a eficiência da dessecação, maior a eficiência desta aplicação dos herbicidas sobre as plantas daninhas.